Hoje, faremos um breve resumo sobre as 12 tribos da casa de Israel. Este vídeo é a primeira parte, será uma introdução. De todos os estudos de profecias deste canal, o mais bonito na minha opinião é este, pois veremos que a promessa de Deus não falhou. Aquilo que foi prometido a Abraão e aos patriarcas vai se cumprir durante a história. Dentro da própria profecia e promessa, há pistas que vão identificar as nações atuais e seu destino, através dos descendentes de Abraão. Tudo começa a partir de Abraão. Deus promete a ele que de sua descendência nasceria reis, príncipes e nações poderosas. Também possuirá a porta dos seus inimigos. Grave bem isso. Possuirá a porta dos seus inimigos. O que Deus vai revelar através da palavra dos profetas. O que será encontrado na história conforme Deus havia prometido a Abraão. É importante olhar alguns detalhes e pistas presentes na Bíblia, com profecias dadas por Deus aos patriarcas, que apontará as nações atuais e seu destino. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Gênesis 13:16. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Gênesis 17:2. Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Gênesis 22:17. A descendência de Israel é multiplicada através de Abraão, isso é, Deus faz a promessa de que seria uma grande descendência, futuramente irão se tornar nações poderosas. Deus multiplicará muito a descendência de Abraão. Essa promessa foi também passada ao restante dos patriarcas por direito de nascença. Deus promete então a Abraão que sua descendência seria muito grande, tanto que se compara ao pó da terra e às estrelas do céu. Deus também promete que as nações vindas de Abraão serão abençoadas, isso é, vão se tornar nações fortes, poderosas, ricas e vão possuir a porta dos inimigos. Vamos ver tudo isso se cumprir na história e ao longo do estudo através da palavra de Deus. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Gênesis 22:16-18. Deus então abençoaria fortemente as nações vindas de Abraão, elas serão nações poderosas. Abrão já é chamado de pai de muitas nações mesmo antes de ter Isaque. No decorrer da narrativa bíblica o nome Abrão passou a ser Abraão, que significa pai de multidões. Essa promessa também é passada a Isaque. Em Gênesis 24:60, disse que essa benção da profecia dos descendentes de Abraão seria milhares de milhões e iria conquistar a porta dos inimigos. Pelo Espírito de Deus, essa descendência de Abrão que vai sair de Rebeca, vai dizer que saíram milhares de miríades, significa milhares de milhões. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe, ó nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Gênesis 24:60. O mundo hoje só conseguiu chegar a milhares de milhões, apenas nos últimos dias, há 7 bilhões de pessoas no mundo. A profecia de Gênesis 24:60 vai ter cumprimento completo nestes últimos dias. As bênçãos de Gênesis 24:60 prometidas a Abrão é passada à sua geração por direito de nascença. Essas bênçãos divinas seriam herdadas por nações futuras. Essas nações teriam uma superioridade dada por Deus. Como todos já sabem, Abrão teve também outro filho que é Ismael. Ismael também será abençoado. No entanto, quem vai ser herdeiro da promessa será Isaque e seus descendentes, pois saíra de Abraão e Sara. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Gênesis 17:20. Deus promete que abençoaria Ismael e sua descendência. Ela também se multiplica, é caracterizado por 12 príncipes. Atualmente, os descendentes de Ismael são os árabes. As enciclopédias abordam a origem dos árabes vindas de Ismael. Quando a nação árabe é profetizada,
Deus fala que os descendentes de Ismael iriam possuir a gordura da terra, mas o que seria a gordura da terra? Gordura da terra significa que é o melhor da terra, é rica em recursos naturais extremamente valiosos. No território árabe é muito rico em betume e petróleo. No mundo moderno no mercado possui muito valor. Abrão teve filhos com Quetura. Abrão teve filho de suas concubinas. Alguns desses filhos obtiveram um pouco das riquezas de Abraão e foram morar em terras a leste da Palestina. E Abrão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joksã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Hefer, Enoque, Abide e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abrão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abrão tinha, deu Abrão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Gênesis 25, 1-6. Os filhos de Abraão vindos de Quetura, vão formar reinos e nações, com reis e príncipes. Chegamos em Jacó. Jacó é irmão gêmeo de Esaú. Ambos vão formar nações conforme Gênesis 25, 23. Em Jacó é dada a sequência da promessa dos descendentes. Da descendência de Jacó ocorreria as bênçãos proféticas, espirituais, materiais e dela sairia o Messias, Jesus, descendente de Judá. As nações descendentes de Jacó seriam poderosas e outras nações vão servir às nações vindas de Jacó, vão possuir o melhor da terra e vai cumprir a profecia dos miríades de milhares. Obviamente, Jacó obtém essas bênçãos pois Esaú vendeu seu direito de primogenitura ao seu irmão. É necessário entender que há duas promessas a respeito das descendências, a de cunho material e espiritual. Esaú vai herdar apenas as promessas materiais, enquanto Jacó vai herdar tanto promessas espirituais como material por ser o primogênito em ter ganhado o direito de primogenitura. As bênçãos espirituais é o que garante o fato dos descendentes de Jacó se tornarem nações maiores e mais poderosas com a bênção de Deus. E Jacó cozer um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis 25, 29-34. Esaú vende seu direito de primogenitura, desta forma as nações vindas de Esaú se curvarão às nações de Jacó. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e abençoou-o. E disse, és o meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Então disse, faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu, trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai, ora chega-te, e beija-me, filho meu. E chegou-se, e beijou-o, então sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o, e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou, assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti, sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Gênesis 27, 21-29. Podemos perceber que embora Esaú tenha vendido seu direito de primogenitura, Isaque iria o abençoar. No entanto, Jacó é quem recebe a benção. Por essa razão, os descendentes de Jacó passam a ter as bênçãos espirituais e proféticas. Aquilo que foi prometido a Abraão, é passado aos descendentes de Jacó. Jacó, agora com o nome Israel, quando estava prestes a falecer, Jacó vai proferir bênçãos proféticas sobre seus filhos. É importante estarmos atentos a essas bênçãos, porque cada bênção para cada filho, é o que vai ocorrer com seus descendentes nos últimos dias, pois contém a origem de muitos povos e nações,
o destino e rastreamento de nações atuais, e são todas confirmadas na história, vão possuir a porta dos seus inimigos e serão grandes nações. Essas bênçãos proféticas estão presentes nos capítulos 48 e 49. No capítulo 48 José vai levar Manassés e Efraim a Jacó, serão abençoados com bênçãos proféticas. Hoje, nesta primeira parte vamos comentar apenas a parte das bênçãos de Efraim e Manassés, só na próxima parte será discutido as bênçãos dos outros filhos. E Israel viu os filhos de José, e disse, quem são estes? E José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse, peço-te, traze-mos aqui, para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. E Israel disse a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José, e disse, o Deus, em cuja presença andaram os meus pais Abrão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abrão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, em multidão, no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai, para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou, e disse, eu sei, meu filho, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em te abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco, da mão dos amorreus. Gênesis 48, 8-22. Tanto Efraim quanto Manassés recebem grandes bênçãos, no entanto quem fica com o direito de primogenitura é Efraim, vai se tornar uma nação muito forte e maior que Manassés. Sabe-se que quando Jacó trocou as mãos para abençoar Efraim, foi obra de Deus, através do Espírito Santo. Efraim e Manassés é abençoado profeticamente na ordem que Deus decretou. Por ora é só isso mesmo. Semana que vem, se Deus quiser, terá parte 2 e 3. Certifique-se de já ter visto esta parte, pois ela é a introdução para entender. Portanto, não se esqueça deste vídeo quando chegar os próximos. Detalhe é que esses estudos que estarei pondo aqui são baseados em áudios do canal do Evangelista Flávio. Não vou disponibilizar nada no link da descrição. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.